A arrogante socialite Helena Vasconcelos humilhou uma faxineira idosa, até a morte em seu clube de elite, mas ela nunca poderia imaginar que aquela senhora de uniforme surrado guardava um segredo devastador. Salto alto ecoava pelo piso de mármore do Clube Elite Millennium, marcando o ritmo da arrogância de Helena Vasconcelos. Seu vestido versátil vermelho contrastava com a simplicidade do uniforme cinza da senhora que limpava o chão, agachada em um canto discreto do salão principal. Que incompetência! Helena vociferou, jogando deliberadamente seu drink no chão recém-encerado. Olha só isso, nem para limpar direito você serve. A senhora de cabelos grisalhos, que devia ter seus 70 anos, ergueu os olhos cansados. Suas mãos trêmulas apertaram o pano de chão com força, enquanto tentava se levantar para limpar a nova sujeira. Me desculpe, senhora, murmurou Dona Antônia, sua voz quase um sussurro. Vou limpar agora mesmo. Helena revirou os olhos, um sorriso cruel brincando em seus lábios pintados de vermelho. Os outros sócios do clube observavam a cena, alguns desconfortáveis, outros com sorrisos cúmplices. Sabe qual é seu problema? Helena continuou circulando a senhora como um predador. Você é lenta demais, velha demais. Este clube merece melhor. Eu pago uma fortuna de mensalidade para ter que olhar para essa incompetência? Dona Antônia tentava manter a dignidade enquanto limpava o líquido derramado, suas mãos tremendo cada vez mais. O suor escorria por sua testa e sua respiração estava cada vez mais pesada. Talvez. Helena se aproximou sussurrando de forma que todos pudessem ouvir. Você deveria estar em um asilo, não aqui atrapalhando pessoas importantes. O salão ficou em silêncio. Uma mulher mais jovem fez menção de se aproximar para ajudar, mas seu marido a segurou pelo braço, balançando a cabeça em negativa. Olha só para você, Helena continuou, pegando outro drink do garçom que passava. Nem para se abaixar direito consegue. Quer ver como se faz? Ela inclinou o copo, ameaçando derramar mais líquido. Por favor, Dona Antônia implorou, seu rosto ficando pálido. Não estou me sentindo bem. Ah, agora vai fingir que está passando mal? Típico. Sempre uma desculpa, sempre uma. As palavras de Helena foram interrompidas pelo baque surdo do corpo de Dona Antônia, caindo no chão. O pano de limpeza escorregou de suas mãos, e seus olhos se fecharam enquanto seu corpo convulsionava levemente. Socorro! Gritou alguém. Chamem uma ambulância! Helena deu um passo para trás, o drink ainda em suas mãos, observando a cena com uma mistura de desdém e incômodo. Ela está claramente fingindo, declarou, mas sua voz tremeu levemente. A ambulância chegou em 15 minutos. Os paramédicos trabalharam rapidamente, suas expressões graves enquanto atendiam Dona Antônia. Helena permaneceu no salão, agora esvaziado, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Senhora Vasconcelos? Um segurança se aproximou, sua expressão séria. Precisamos do seu depoimento sobre o incidente. Depoimento? Que absurdo! Ela que é fraca demais para trabalhar aqui. A culpa não é minha se ela não aguenta o trabalho. 3 dias depois, Helena estava em sua cobertura quando recebeu a intimação. Seus olhos correram pelo documento oficial, e uma risada de escárnio escapou de seus lábios. Processo? Aquela velha teve a audácia de me processar? Ela jogou o papel sobre a mesa de centro de vidro. Lucas, chamou seu advogado pelo celular. Resolva isso. Ofereça um dinheiro para ela, sei lá. Só não me incomode com essa bobagem. Do outro lado da linha, Lucas pigarreou. Helena, o caso foi designado para o Dr. Marcelo Santos. E daí? Bem, ele é conhecido por suas sentenças. Diferentes. Talvez você devesse levar isso mais a sério. Helena desligou o telefone com um gesto irritado. Quem aquela faxineira pensava que era? E que juiz ousaria criar problemas para uma Vasconcelos? Seu sobrenome abria todas as portas de São Paulo. Era questão de tempo, até tudo isso virar apenas uma história para contar em seus jantares de caridade. O que Helena não sabia era que, naquele exato momento, Dr. Marcelo Santos estava em seu gabinete, analisando atentamente as gravações. Das câmeras de segurança do clube, um sorriso enigmático em seu rosto, enquanto planejava algo que mudaria para sempre a vida daquela socialite mimada.
O sol mal havia nascido quando a Mercedes último modelo de Helena estacionou de qualquer jeito em frente ao fórum. Ela desceu do carro ajeitando os óculos escuros de grife, ignorando completamente a vaga reservada para deficientes que havia ocupado. O salto batia no piso frio enquanto ela checava as mensagens no celular, atrasada mais uma vez, como se seu tempo fosse mais valioso que o da justiça. Senhora Vasconcelos, Lucas, seu advogado, a esperava ansioso na entrada. A audiência começou há 20 minutos. Relaxa, ela respondeu, sem tirar os olhos da tela. Eles esperam, sempre esperam. Lucas engoliu em seco, conhecendo bem aquele tom. Era o mesmo que ela havia usado no clube, momentos antes de Dona Antônia desabar no chão. As imagens das câmeras de segurança ainda o assombravam. Quando as portas da sala de audiência se abriram, o silêncio era cortante. O Dr. Marcelo Santos ergueu os olhos de seus documentos, seu olhar penetrante encontrando o de Helena por cima, dos óculos de leitura. Senhora Vasconcelos, que bom que decidiu nos prestigiar com sua presença. Sua voz era calma, quase gentil, mas carregava um peso que fez Helena se remexer na cadeira. Imagino que deve ter tido um compromisso muito importante, para se atrasar tanto. Na verdade, doutor, Helena começou com seu sorriso ensaiado, o mesmo que usava para encantar garçons e conseguir as melhores mesas nos restaurantes. O trânsito estava terrível e... Poupe-nos, o juiz a interrompeu, ainda mantendo o tom sereno. Tenho aqui as imagens do momento em que a senhora estacionou. Há exatos, ele consultou o relógio. 47 minutos. Na vaga reservada para deficientes, devo acrescentar. O sorriso de Helena vacilou. Lucas remexeu-se desconfortável ao seu lado, já antevendo o desastre. Mas vamos ao que interessa, continuou o juiz, folheando uma pasta. A senhora está aqui hoje para responder por suas ações no Clube Elite Millennium, no dia 15 do mês passado. Ações que, devo dizer, foram meticulosamente registradas pelas câmeras de segurança. Doutor, se me permite, Lucas tentou intervir. Minha cliente está disposta a fazer um acordo financeiro generoso para... Silêncio. A voz do juiz, ainda que baixa, congelou o ar da sala. Tenho algo mais grave para comunicar. Ele fez uma pausa, seus olhos novamente encontrando os de Helena. Dona Antônia faleceu ontem à noite. O choque percorreu a sala. Helena piscou algumas vezes, sua máscara de indiferença tremendo levemente. Como assim? Ela perguntou, sua voz perdendo um pouco da altivez. Complicações cardíacas, explicou o juiz. O estresse do incidente no clube agravou uma condição pré-existente. Ela estava internada desde aquele dia, lutando pela vida, enquanto a senhora provavelmente continuou sua rotina de eventos sociais sem sequer pensar nela. Helena sentiu o estômago revirar. Morte não fazia parte de seus planos. Escândalos ela sabia lidar, dinheiro resolvia tudo, mas morte era diferente. Considerando a gravidade da situação, continuou o Dr. Marcelo, e após análise minuciosa do caso, cheguei a uma decisão sobre sua sentença. Lucas se inclinou para a frente, já preparando argumentos para recorrer. Helena Vasconcelos, você está sentenciada a trabalhar como auxiliar de limpeza no Hospital Santa Cruz, o mesmo onde Dona Antônia faleceu, pelo período de 6 meses. O quê? Helena se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Eu não vou... Silêncio? Dessa vez a voz do juiz trovejou. Não terminei. Se não cumprir a sentença, todos os bens da família Vasconcelos serão bloqueados imediatamente. O senhor não pode fazer isso. Ela protestou, o rosto vermelho de raiva. Posso e faço, ele respondeu calmamente. Sua família tem negócios. Com o governo, não tem? Seria uma pena se algumas investigações começassem a circular. Helena caiu sentada, sentindo o chão sumir sob seus pés. Lucas folheava freneticamente seus documentos, procurando alguma brecha legal. O trabalho começa amanhã, às 6 da manhã, continuou o juiz. Você se apresentará à supervisora Maria das Dores. Seu turno será de 8 horas, como qualquer funcionário normal. E não poderá pagar alguém para fazer o serviço em seu lugar. Haverá fiscalização constante, mas meus compromissos, minha agenda, serão cancelados. Ele completou. Considere isso uma oportunidade de
Expansão de horizontes. Quando Helena deixou o fórum, suas pernas tremiam. O sol forte fazia seus olhos arderem, mesmo através dos óculos caros. Pela primeira vez na vida, seu sobrenome, seu dinheiro e seus contatos não podiam salvá-la. Lucas, ela chamou, sua voz embargada. Como ele pode fazer isso? Dr. Marcelo Santos é conhecido por suas sentenças não convencionais, explicou o advogado, afrouxando a gravata. Ele acredita em justiça restaurativa. E bem, ele tem conexões fortes o suficiente para tornar a vida da sua família muito complicada. Helena observou seu reflexo na vitrine de uma loja. O vestido de marca, as joias caras, o cabelo perfeitamente arrumado, tudo isso parecia agora uma armadura frágil demais para protegê-la do que estava por vir. Na calçada oposta, uma senhora passava com seu carrinho de limpeza, provavelmente indo para mais um dia de trabalho. Helena sentiu um arrepio. Em menos de 24 horas, ela estaria no lugar daquela mulher. O que ela não sabia era que Dr. Marcelo Santos observava tudo de sua janela no terceiro andar, um sorriso enigmático em seus lábios, enquanto fazia uma ligação. Maria? Sim, ela vai aparecer amanhã. Prepare tudo conforme combinamos. E não facilite nada para ela. Está na hora de alguém ensinar uma lição aos Vasconcelos. O relógio nem havia marcado 5:30 da manhã, quando Helena atravessou as portas automáticas do Hospital Santa Cruz. O uniforme cinza, 3 números maior que seu manequim habitual, fazia sua pele coçar. Seus olhos, sem maquiagem e inchados, pela noite mal dormida, percorreram o saguão em busca de Maria das Dores. Atrasada, uma voz firme cortou o ar. A supervisora, uma mulher negra de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um coque severo, a observava com os braços cruzados. São 5h27. O turno começa às 5h15. Mas o juiz disse 6 horas. Helena protestou, sua voz ainda rouca de sono. O juiz disse que você deveria se apresentar às 6. O turno começa às 5h15. Maria respondeu sem alterar o tom. Segunda. Regra quebrada. A primeira foi vir sem o cabelo preso. Aqui tem protocolo, mocinha. Helena levou a mão instintivamente aos cabelos soltos, sentindo o primeiro golpe em sua vaidade. Maria estendeu um elástico preto simples, daqueles que Helena nunca sonharia em usar em circunstâncias normais. Primeira parada. Ala norte. Segundo. Andar. Maria instruiu enquanto caminhavam. Foi onde Dona Antônia, ela fez uma pausa significativa, observando Helena enrijecer. Bem, você vai começar por lá. O elevador de serviço era apertado e cheirava a desinfetante. Helena se encostou na parede tentando não tocar em nada. Uma memória súbita invadiu sua mente. Ela, aos 7 anos, escondida atrás de uma cortina, enquanto a empregada levava bronca de sua mãe por ter quebrado um vaso. Incompetente! Não serve nem para limpar direito! A voz de sua mãe ecoava em sua memória. Ei, acorda! A voz de Maria a trouxe de volta. Pegue seu carrinho. E não é motorizado. Ela completou com um meio sorriso ao ver a expressão de Helena. O corredor do segundo andar parecia interminável. Enfermeiras passavam apressadas, alguns pacientes caminhavam lentamente apoiados em seus suportes de soro, e o cheiro de hospital fazia seu estômago revirar. Dona Zefa, Maria chamou. Uma senhora negra de sorriso gentil se aproximou, suas mãos calejadas apoiadas no cabo de uma vassoura. Esta é Helena. Ela vai trabalhar com você hoje. Zefa observou Helena de cima a baixo, seus olhos escuros parecendo enxergar além da superfície. Ah, você é a moça do clube, ela disse simplesmente. Helena sentiu o rosto queimar. Olha, eu não... Antônia era minha amiga, Zefa continuou, sua voz calma, mas firme. Trabalhamos juntas por 15 anos. Ela tinha um coração maior que... o mundo, sabe? Mesmo quando tratavam ela mal. O silêncio que seguiu pesava toneladas. Helena fixou os olhos no chão, sentindo cada palavra como uma agulha em sua consciência. Vamos começar pelo quarto 207, Zefa indicou. Paciente teve alta hoje cedo. Precisa de limpeza completa. As próximas horas foram um borrão de atividades que Helena nunca imaginou que faria. Suas mãos, acostumadas apenas a taças de champanhe e volantes de carros importados,
Agora esfregavam pisos, trocavam lençóis e carregavam sacos de lixo. Não assim, Zefa corrigia pacientemente. O movimento é circular, de dentro para fora, e não esquece dos cantos. Por volta das 10 da manhã, durante uma pausa para a água, Helena notou um pequeno armário no final do corredor. A porta estava entreaberta e algo chamou sua atenção. Era o armário dela. Zefa comentou, percebendo seu olhar. De Antônia. Ninguém teve coragem de esvaziar ainda. Helena se aproximou hesitante. Dentro do armário simples, além do uniforme extra e alguns pertences pessoais, havia uma caixa de sapatos desgastada. Quando a abriu, seu coração parou por um momento. Eram cartas, dezenas delas, algumas amareladas pelo tempo. Ela guardava todas, Zefa explicou. Cartas dos pacientes que ela ajudou ao longo dos anos. Dizia que era seu verdadeiro salário. Com as mãos tremendo levemente, Helena pegou uma das cartas. A caligrafia irregular contava a história de como Antônia havia ficado horas extras, sem cobrar nada, cuidando de uma criança cujos pais não podiam pagar hospital particular. Ela fazia isso sempre, Zefa continuou. Ficava depois do horário, dava seu lanche para quem estava com fome, às vezes até pagava remédio do próprio bolso. Helena engoliu em seco, lembrando-se do drink que havia derramado propositalmente para humilhar aquela mesma mulher. No fundo da caixa, uma foto antiga chamou sua atenção. Mostrava uma mulher jovem que ela reconheceu como Antônia ao lado de... Seu coração gelou. Aquele homem na foto sorrindo ao lado dela. Por que ele parecia tão familiar? Que interessante você ter encontrado isso. Uma voz grave soou atrás dela. Helena se virou para encontrar o Dr. Marcelo Santos parado no corredor, suas mãos nos bolsos do jaleco branco. Algumas histórias têm mais camadas do que imaginamos, não é mesmo? Antes que Helena pudesse responder, uma emergência no final do corredor atraiu a atenção de todos. Uma mulher jovem havia desmaiado, e sua filha, pequena, gritava desesperada. Rápido, Zefa comandou. Precisamos limpar o caminho para a maca. Pela primeira vez na vida, Helena não pensou duas vezes antes de agir. Suas mãos, agora calejadas depois de apenas algumas horas de trabalho, moveram-se com urgência para ajudar. Enquanto empurrava seu carrinho para liberar passagem, seus olhos voltaram para a foto no armário de Antônia. Aquele homem, por que ele se parecia tanto com seu pai mais jovem? E por que havia uma anotação no verso da foto com o nome Vasconcelos? A fotografia tremia nas mãos de Helena, enquanto ela a observava pela 1000ª vez durante sua pausa para o almoço. A data no verso, 1985, e o nome Vasconcelos faziam seu estômago revirar. Sentada no pequeno refeitório dos funcionários, ela mal tocara em sua marmita, algo que jamais imaginara que um dia teria que trazer para o trabalho. Ainda olhando essa foto, Zefa perguntou, sentando-se à sua frente com uma xícara de café simples. Você ficou diferente desde que a encontrou. Helena ergueu os olhos hesitante. 2 semanas haviam se passado desde seu primeiro dia, e algo dentro dela começava a mudar, mesmo que ela lutasse contra isso. Zefa, ela começou, sua voz mais suave do que o normal. Você sabe por que Dona Antônia guardava esta foto? Quem é este homem ao lado dela? A senhora tomou um gole de café antes de responder, seus olhos revelando que sabia mais do que demonstrava. Antônia nunca falava muito sobre isso. Só sei que era alguém importante na vida dela. Alguém que mudou tudo. Naquele momento, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de seu pai. Onde você se meteu? Faz semanas que não aparece nos eventos. Estão começando a fazer perguntas. Ela ignorou a mensagem, voltando sua atenção para as cartas que encontrara junto com a foto. Cada uma contava uma história diferente de bondade e dedicação de Antônia. Como alguém que ela tratou com tanto desprezo podia ter tocado tantas vidas? Emergência no quarto 215. Uma enfermeira gritou, passando apressada pelo refeitório. Helena e Zefa se levantaram instantaneamente. Um reflexo que Helena nem percebeu que havia desenvolvido. Ao chegarem ao quarto, encontraram uma situação caótica. Um paciente idoso havia derrubado sua bandeja, e o chão estava coberto de comida e cacos de vidro. O homem chorava, envergonhado. Me desculpem, ele repetia. Minhas mãos, elas não param de tremer. Antes que Zefa pudesse agir,
Helena já estava ao lado do senhor, uma mão em seu ombro. Não se preocupe, ela disse suavemente. Acidentes acontecem. Vamos limpar isso num instante. Zefa observou a cena com um pequeno sorriso, lembrando-se de como Antônia fazia exatamente a mesma coisa. Enquanto limpavam o quarto, o Dr. Marcelo Santos passou pela porta, aparentemente por acaso. Seus olhos encontraram os de Helena por um momento, e ela poderia jurar que viu um brilho de satisfação em seu olhar. Senhor José, ele cumprimentou o paciente. Vejo que está em boas mãos. Dona Antônia ficaria orgulhosa, acrescentou, olhando diretamente para Helena. Aquelas palavras atingiram Helena como um soco, porque o juiz sempre parecia saber mais do que demonstrava. No final do turno, enquanto guardava seu uniforme no pequeno armário que agora era seu, Helena encontrou um envelope amarelado que não estava ali antes. Dentro, havia uma carta antiga, datada de 1986, escrita por seu pai. Minha querida Antônia, o que fizemos foi um erro. Minha família nunca aceitaria. É melhor esquecermos tudo e seguirmos nossos caminhos. O dinheiro que enviei deve ser suficiente para recomeçar sua vida longe daqui. Roberto Vasconcelos. Helena sentiu o mundo girar. As palavras de seu pai, escritas tantos anos atrás, revelavam uma história que ela nunca imaginara existir. Algumas verdades demoram para vir à tona. A voz do Dr. Marcelo soou atrás dela novamente. Mas quando vem, podem mudar tudo. O senhor sabia. Helena sussurrou, suas mãos tremendo. Por isso essa sentença específica. Por isso este hospital... Sua mãe sabe dessa história? Ele perguntou, ignorando sua acusação. Helena balançou a cabeça negativamente, recordando-se dos comentários ácidos de sua mãe sobre pessoas de classe baixa. Naquele momento, seu celular vibrou novamente. Era uma notificação de uma revista de sociedade online. Herdeira dos Vasconcelos desaparecida. Fontes afirmam que ela está trabalhando como faxineira em hospital público. O pânico inicial foi substituído por uma sensação estranha de alívio. Era como se pela primeira vez as máscaras estivessem caindo. Sabe, Zefa comentou, aproximando-se com alguns papéis nas mãos. Antônia sempre dizia que todo mundo tem uma história que os outros não conhecem, inclusive você. Helena pegou os papéis que Zefa oferecia. Eram mais cartas, todas endereçadas a seu pai, nunca enviadas. Em cada uma, Antônia contava sobre uma criança, uma menina que ela havia sido forçada a entregar para a adoção. A data, Helena murmurou, seu coração quase parando. 9 meses depois da foto, Dr. Marcelo colocou uma mão em seu ombro. Algumas vezes, precisamos perder tudo o que pensávamos ser para descobrir quem realmente somos. O corredor do hospital, antes tão intimidador, agora parecia testemunha silenciosa de uma verdade que começava a se revelar. Helena guardou as cartas em sua bolsa, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Amanhã, ela disse, mais para si mesma do que para os outros, preciso ter uma conversa séria com meu pai. Às vezes, Zefa comentou, a verdadeira limpeza que precisamos fazer não é a que vemos com os olhos. Enquanto caminhava para fora do hospital, Helena percebeu que as câmeras de alguns paparazzi já a esperavam no estacionamento. Mas, pela primeira vez em sua vida, sua imagem pública era a menor de suas preocupações. Em sua mente, uma única pergunta ecoava: quem realmente era Antônia? E por que seu pai havia escolhido esconder essa história por tantos anos? Os flashes das câmeras cegavam Helena, enquanto ela atravessava a entrada da mansão dos Vasconcelos. As manchetes sensacionalistas sobre seu trabalho servil já circulavam em todos os tabloides, mas ela mal percebia o alvoroço à sua volta. Em suas mãos, o envelope com as cartas de Antônia pesava mais que todas as joias que já havia usado. Onde você pensa que vai vestida assim? A voz cortante de sua mãe, Beatriz Vasconcelos, ecoou pelo hall de entrada. Já não basta a vergonha que está nos fazendo passar? Helena ignorou o comentário sobre seu uniforme do hospital, que propositalmente não trocara. Onde está o papai? Seu pai está ocupado com... Onde ele está? Helena repetiu, sua voz carregando uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. No escritório, Beatriz respondeu.
percebendo algo diferente na filha. Mas ele pediu para não ser incomodado. Helena subiu as escadas de mármore, seus sapatos gastos de trabalho, fazendo um som estranho contra o piso polido. Parou por um momento diante da enorme foto de família na parede. Ela, aos 5 anos, sentada no colo do pai, sua mãe em pé ao lado, todos sorrindo perfeitamente. Uma imagem tão ensaiada quanto falsa. Sem bater, ela abriu a porta do escritório. Roberto Vasconcelos ergueu os olhos dos documentos que lia, sua expressão mudando de irritação para preocupação ao ver o estado da filha. Helena, o que significa... Ela jogou as cartas sobre a mesa dele, a foto de 1985 por cima de todas. Acho que você tem algo para me contar, pai. Roberto empalideceu ao ver a imagem. Suas mãos, sempre tão firmes ao assinar contratos milionários, tremeram ao tocar a fotografia antiga. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou. No armário dela, no hospital onde ela morreu, onde eu estou trabalhando há semanas, graças a uma sentença que agora faz muito mais sentido. Helena puxou uma cadeira, sentando-se de frente para o pai. Quem era Antônia, realmente? Roberto levantou-se, caminhando até a janela. Por um momento, pareceu muito mais velho e cansado do que Helena jamais o vira. Ela era tudo que... Eu não tive coragem de defender. Ele começou, sua voz embargada. Nos conhecemos quando eu ainda não tinha herdado a empresa. Ela trabalhava no hospital onde meu pai estava internado. Foi amor à primeira vista. Helena sentiu seu coração apertar. E então, a realidade nos atingiu. Meu pai melhorou, descobriu sobre nós. Me deu um ultimato. Ou terminava com ela ou seria deserdado. E eu escolhi o dinheiro. Mas tinha mais, não tinha? Helena pressionou segurando uma das cartas não enviadas. Ela estava grávida. Roberto caiu pesadamente em sua cadeira, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu paguei pelo melhor hospital. Garanti que ela teria todo o conforto. E então consegui uma família para adotar o bebê. Uma boa família, rica, que poderia dar tudo que... Que família? Helena interrompeu, embora já soubesse a resposta. Helena. Ele olhou diretamente nos olhos dela pela primeira vez. Você sempre foi amada. Beatriz não podia ter filhos, e quando soube da gravidez... A de Antônia. A sala começou a girar. Helena se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Então, aquela mulher que eu humilhei, aquela mulher que morreu por minha causa, era minha mãe biológica? Helena, por favor, e você deixou. Você viu como... Eu a tratava no clube, como eu tratava todas as pessoas que trabalhavam para nós e nunca disse nada. Eu não sabia que ela trabalhava lá, Roberto protestou. Perdi contato com ela há anos. Quando vi as notícias do que aconteceu no clube, já era tarde demais. Um barulho na porta os interrompeu. Beatriz estava parada ali, pálida como um fantasma. Então é verdade, ela disse, sua voz tremendo. Todos esses anos... Beatriz, eu posso explicar. Explicar o quê? Helena explodiu. Como vocês construíram nossa família sobre mentiras? Como deixaram eu me tornar esse monstro? Ela pegou seu celular, abrindo. Uma das últimas notícias sobre si mesma. Herdeira Vasconcelos de socialite a servente. A queda de uma dinastia. As fotos dela limpando o hospital usando uniforme estavam por toda parte. Sabe de uma coisa? Ela disse, sua voz agora estranhamente calma. Isso não é uma queda. Pela primeira vez na vida estou exatamente onde deveria estar. Helena, pense bem, seu pai implorou. Temos uma reputação a zelar. Podemos resolver isso, contratar uma boa assessoria de imprensa. Resolver? Como você resolveu com Antônia? Com dinheiro e silêncio? Ela pegou as cartas de volta, guardando-as cuidadosamente. Em sua bolsa simples de trabalho. Acabou, pai. A Helena que vocês criaram morreu no mesmo dia que Antônia. O que você vai fazer? Beatriz perguntou, sua voz mal saindo. Vou honrar o legado da minha verdadeira mãe. E vocês podem ficar com todo esse império de mentiras. Quando Helena saiu da mansão, os paparazzi ainda estavam lá. Mas ao invés de se esconder, ela parou diante deles. Querem uma história? Ela disse, sua voz clara e firme.
Vou dar uma história de verdade para vocês. No hospital, Zefa encontrou Helena sentada no pequeno vestiário dos funcionários, ainda absorvendo tudo o que havia descoberto. Sabia que Antônia sempre dizia que você tinha os olhos dela? Zefa comentou suavemente. Acho que no fundo, ela sempre soube quem você era. Helena ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que ela nunca disse nada? Porque algumas vezes as pessoas precisam encontrar seu próprio caminho para a verdade. Foi o que o Dr. Marcelo disse, quando planejou tudo isso. Então ele sabia desde o início? Antônia confiou a ele todas as cartas antes de morrer. Ela sabia que seu tempo estava acabando e queria que alguém pudesse contar a verdade, quando fosse a hora certa. Helena pegou seu carrinho de limpeza, sentindo o peso familiar do cabo em suas mãos calejadas. Sabe, Zefa, pela primeira vez na vida, sei exatamente quem eu sou e o que preciso fazer. Do lado de fora do hospital, as manchetes continuavam a circular, mas agora contavam uma história diferente. Herdeira Vasconcelos renuncia à fortuna familiar. A verdadeira história de redenção e descoberta. O relógio marcava 5h15, quando Helena atravessou as portas do Hospital Santa Cruz pontualmente. Seu uniforme agora estava perfeitamente ajustado ao corpo, e o crachá com seu nome brilhava como se fosse uma joia, a única que ela ainda fazia questão de manter. 1 ano havia se passado desde a revelação sobre sua verdadeira origem, e o hospital, que antes era sua prisão, tornara-se seu refúgio. Bom dia, dona Helena, cumprimentou o segurança com um sorriso respeitoso. Ela retribuiu o gesto, lembrando-se de como, há não muito tempo, seria incapaz de sequer notar a existência dele. No vestiário, enquanto prendia os cabelos no coque, regulamentar, Helena observou seu reflexo no pequeno espelho. Os olhos que Zefa sempre dizia serem idênticos aos de Antônia, agora carregavam uma sabedoria que o dinheiro jamais poderia comprar. Preparada para o grande dia, Zefa perguntou entrando no vestiário. Seu sorriso caloroso havia se tornado um dos pilares de força de Helena durante aquele ano de transformação. Quase não dormi, Helena confessou ajustando o uniforme. Ainda não acredito que conseguimos. O grande auditório do hospital estava lotado. Médicos, enfermeiros, funcionários da limpeza, todos misturados sem qualquer distinção de hierarquia, algo impensável 1 ano atrás. Na primeira fila, Dr. Marcelo Santos aguardava com seu sorriso enigmático de sempre. Helena subiu ao palco, suas mãos levemente trêmulas, segurando algumas folhas de papel. O silêncio que se seguiu era muito diferente daquele que ela costumava provocar no clube, com sua arrogância. Há exatamente 1 ano, ela começou, sua voz firme apesar da emoção. Eu descobri que a mulher que eu humilhei até a morte era, na verdade, minha mãe biológica. Antônia não era apenas uma faxineira. Ela era um anjo disfarçado, enviado para me ensinar a maior lição da minha vida. A plateia estava em silêncio absoluto, muitos olhos já marejados. Hoje inauguro oficialmente a Fundação Antônia Vasconcelos, ela continuou, revelando uma placa coberta. Todo o dinheiro que eu recebi como herança será destinado a ajudar funcionários de limpeza hospitalar e seus filhos. Bolsas de estudo, assistência médica, auxílio moradia, tudo que minha mãe não teve. Mas mesmo assim nunca deixou de oferecer aos outros. Dr. Marcelo levantou-se, caminhando até o palco. Quando Antônia me procurou, semanas antes de falecer, ela me entregou todas aquelas cartas com um único pedido: ajudar sua filha a encontrar seu verdadeiro caminho, ele revelou, sua voz embargada. A sentença que dei não foi uma punição, Helena. Foi um presente, o último presente de sua mãe. Helena desceu do palco abraçando o juiz que havia mudado sua vida. Na plateia, ela notou uma movimentação na porta do auditório. Seus pais, Roberto e Beatriz, estavam parados ali, sem ousar entrar completamente. Vocês vieram, ela disse, aproximando-se deles. Sua mãe. Roberto começou hesitante. Antônia sempre foi melhor que todos nós. E agora você. Você é exatamente como ela. Beatriz, que havia passado o último ano lutando com seus próprios demônios, deu um passo à frente. Perdoe-nos, ela sussurrou. Por tudo. Helena olhou para eles,
sentindo uma paz que nunca imaginara possível. Não estou mais presa ao passado, ela respondeu. E vocês sempre serão meus pais também. Só que agora podemos ser uma família de verdade, sem mentiras, sem arrogância. O resto da cerimônia transcorreu como um sonho. A fundação já havia selecionado seus primeiros beneficiários. 20 filhos de funcionários da limpeza hospitalar receberiam bolsas de estudo integrais. Entre eles estava a neta de Zefa. Sua mãe está vendo tudo isso, Zefa comentou durante a comemoração, e ela está sorrindo. No final do dia, quando quase todos já haviam ido embora, Helena fez sua última ronda pelo hospital. Não como obrigação, mas por escolha. Ela havia decidido continuar trabalhando ali, agora como supervisora do programa de treinamento. Parou em frente ao antigo armário de Antônia, que agora havia se tornado um pequeno memorial. A foto de sua mãe jovem sorrindo ao lado de seu pai ainda estava lá, mas agora acompanhada por outras imagens. Antônia com seus pacientes, com seus colegas e uma última, tirada sem que ela soubesse, mostrando-a ajudando uma senhora idosa a caminhar pelo corredor. Sabe, Dr. Marcelo disse, aparecendo silenciosamente ao seu lado, existem muitos tipos de riqueza neste mundo. Antônia escolheu a mais valiosa delas, o poder de transformar vidas. Helena sorriu, tocando suavemente a foto de sua mãe. E agora é minha vez de continuar esse legado, ela respondeu. Não como Helena Vasconcelos, a socialite, mas como filha de Antônia, a mulher que me ensinou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Quando ela saiu do hospital naquela noite, os seguranças a cumprimentaram com o mesmo respeito de sempre. No estacionamento, seu antigo carro importado havia sido substituído por um modelo mais simples. As revistas de sociedade já não a perseguiam. Sua história havia se transformado em algo muito maior que um simples escândalo social. Em seu pequeno apartamento, ela havia deixado a mansão dos Vasconcelos há meses. Helena guardou seu uniforme com o mesmo cuidado que antes reservava para seus vestidos de grife. Na parede da sala, onde antes teria quadros caros, agora havia apenas uma foto. Ela e Zefa, sorridentes, usando seus uniformes de trabalho. Seu celular vibrou com uma mensagem do Dr. Marcelo. Antônia me disse uma vez que sua maior esperança era que você encontrasse seu verdadeiro valor. Hoje ela pode descansar em paz. Helena adormeceu naquela noite com uma certeza. A verdadeira Helena finalmente havia nascido, não dos privilégios dos Vasconcelos, mas do amor incondicional de uma faxineira que nunca desistiu de sua filha, mesmo quando tudo parecia perdido.